Olá, pessoal, boa tarde para vocês. Boa noite, né, para alguns. Para mim aqui já é boa noite já. Eu estou aqui para poder estar respondendo algumas perguntas que me foram feitas. E que para poder estar respondendo por mensagens escrita é mais. Tem perguntas que não dá para responder por mensagens escritas, porque senão teria que escrever textos e mais texto, né? Então, eu vou fazer esse vídeo aqui para poder eu estar falando. Uma das perguntas é como que a partir de que, né, que tu começou a acreditar na espiritualidade livre, tá? Acreditar que existe algo, né, além do físico, né? Pessoal, eu vim de uma religião muito fechada. Com o tempo eu deixei de ser essa religiosa e fiquei um pouco cética, fiquei muitos anos da minha vida cética, porque eu não via muito sentido nas coisas. Mas com o passar do tempo, muitas coisas foram mudando na minha vida e eu não tenho por que dizer que eu não acredito, sabe? Na espiritualidade. Uma das coisas que me fez acreditar foi quando eu comecei os meus estudos, o meu primeiro curso dentro da espiritualidade. Comecei a ler livros e a partir do livro, acho que eu estudei mais de um ano, aí eu comecei eu fiz um curso de Reiki, isso foi assim um divisor de água na minha vida. E depois do curso de Reiki, eu fui fazer curso de meditação, e daí depois fiz curso de cristais, e foi tudo por aí que começou. Mas mesmo estudando já há algum tempo, mesmo assim, eu não tinha muita experiência, assim, sabe? Eu sempre fui esponja e não sabia que eu era esponja. Uma das situações que ocorreu foi que eu sou esteticista, tá, formada, e eu atendia, eu tinha uma sala alugada dentro de um espaço aí no Brasil. E eu fui atender uma pessoa e foi numa sexta-feira, eu tava com a minha agenda bem cheia e essa pessoa já era no final do dia, mas eu ainda tinha mais clientes para atender. E eu me lembro que quando essa pessoa chegou, era uma pessoa nova, não era clientes já antigos. E eu comecei a passar mal. Eu atendi essa pessoa, eu tirei toda a carga dessa pessoa e automaticamente essa carga foi depositada em mim. E eu comecei a passar mal, comecei com ânsia de vômito, eu não tive condições de atender mais ninguém. E eu fui para minha casa e parecia que eu estava com um fardo de uns 60 quilos nas costas. E aquele peso, eu tomei banho, não passou. Eu me auto-apliquei reiki, não passou. Eu achei que eu tava cansada, porque eu tinha trabalhado o dia todo aquele dia. Mas não, eu não tava cansada, eu tava com sobrecarga de energia daquela pessoa. E o dia passou, isso foi na sexta-feira, passou o sábado todo eu passando mal, passou domingo eu passando mal. Na segunda-feira à noite, uma colega minha falou pra mim assim: toma um banho de sal grosso. Uma colega nova que eu tinha conhecido, ela falou isso pra mim. E aí eu pensei, eu não tinha muito o conhecimento, sabe, sobre isso. Mas eu ouvi ela aí na terça-feira de manhã, eu tomei o banho de sal grosso. Automaticamente eu fiquei bem. Eu fiquei com uma leveza, me tirou todo aquele peso das costas, daí eu me auto-apliquei reiki, tá? E eu me senti assim, outra pessoa. Aquele peso gigantesco que tava nas minhas costas, se eu tivesse tomado o banho na sexta-feira, eu teria tido um final de semana e teria me descansado, mas eu não descansei. Era como se eu tivesse trabalhando num serviço muito pesado, assim, que eu não tinha parado, como se eu não tivesse dormido todos esses dias, eu não tivesse descansado. Eu não descansei, eu fiquei carregando aquela carga nas costas durante todo aquele tempo. Isso daí foi uma das minhas experiências, que daí eu percebi que existia sim alguma coisa, sabe? Por que eu teria pegado aquela carga?
Eu lembro que uma pessoa falou uma vez que a partir do momento que algo sobrenatural acontece, ele deixa de ser sobrenatural e ele vira natural. Um cientista aí que falou, porque eu não me recordo, porque, tipo, se é sobrenatural, porém aconteceu no físico, ele já não é mais sobrenatural, ele é físico. Só que tem coisas que você não vê, mas você sente, sabe? Eu, por exemplo, eu não sou de... Já vi algumas coisas assim, mas eu não sou muito de ver, eu sou mais de sentir. E nessa situação aí, foi isso que aconteceu. Teve uma outra vez também que teve um problema num grupo que eu saí e já tinha uns 2 dias, uns 2 dias. Não, eu não lembro se foi no outro dia, eu não sei. Eu sei que eu saí desse grupo, era um grupo online. E eu passei a não participar mais desse grupo. Uma pessoa do grupo me procurou no particular para conversar comigo. Quando essa pessoa começou a falar comigo, eu comecei a passar mal. Começou uma dor de cabeça tão forte em mim e essa dor de cabeça não passou. Essa dor de cabeça foi ficando em mim e eu fui para a farmácia, eu comprei remédio, tomava remédio, não passava. Fui para a farmácia, comprava um outro tipo de remédio, continuava tomando remédio, não passava dor de cabeça, até que a minha ficha caiu. E aí eu falei, alguma coisa está acontecendo, né? Por que eu tô tomando remédio e não passa? Era para ter passado? Aí eu peguei os cristais, coloquei sobre os meus chakras e me conectei com a energia do Reiki, limpei minhas mãos com a ruda, me conectei com a energia do Reiki e pedi ajuda para minha irmã que estava lá. Ela não era reikiana, mas eu pedi ajuda para ela me ajudar a colocar os cristais enquanto eu fiquei deitada na maca. E exatamente nesse minuto que eu me apliquei o Reiki com os cristais no meu corpo, dissipou, como se tivesse assim, realmente dissipou aquela energia e a dor de cabeça saiu assim instantaneamente. Então, eu tava me entupindo, né, de remédios desnecessário, porque eu achava que aquilo, sei lá o que eu pensava, né, que eu pensava que os remédios iam passar. Então, não passou. Então, se eu tivesse feito isso logo em seguida, se eu tivesse a minha ficha caído, eu entendido que era uma energia que eu estava conectada com ela, gente, não era físico, tá? Era online esse grupo. Era online. Essa pessoa falou comigo pelo WhatsApp. E eu me conectei com aquela energia, porque teve uma situação no grupo que eu comecei a perceber que não fazia parte daquilo, que não ressoava mais comigo, e eu saí. Então, o que eu estou dizendo com isso? É que não tem como eu não acreditar. Eu acredito plenamente que existe algo a mais do que apenas esse físico, isso palpável que está aqui, né, ao nosso redor. Então, já aconteceu diversas coisas, assim, já aconteceu situações, assim, da gente não ter esse cliente, as clientes que estavam marcadas, elas ligavam, desmarcavam, e a gente passava a semana inteira sem atender clientes no salão, por exemplo. E aí, a partir do momento que você fazia uma limpeza energética no espaço e fazia ali uma magia, né? Automaticamente as clientes voltavam e perguntavam: você tem um horário? Aí eu tive que desmarcar por causa não sei o quê. E aí aparecia alguém e geralmente a gente começava a trabalhar normalmente. Então, assim, como não acreditar? Né? Eu não tenho como acreditar. Uma das minhas experiências na época que eu frequentava assim, o chá da ayahuasca, assim, né? E foi quando eu vou contar a minha primeira experiência, né, com o xamanismo mesmo assim. E eu me lembro que eu fui uma pessoa que eu separei, eu casei muito cedo, né? Tenho 2 filhos e me separei muito cedo. Então eu me sentia muito sozinha, então eu sempre tive que ir à luta para poder ter as minhas coisas, para poder dar, né, sustentar os meus filhos, cuidar de mim, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos. Então, eu sempre fui sozinha, então eu me sentia às vezes sozinha, às vezes eu queria ter, né, ali um colo de alguém, mas eu não tinha, né, sempre morei muito longe dos meus pais e tal, então acabava que eu não tinha, era eu e mais eu mesma, e nessa época os meus filhos já estavam adolescentes, e eu fui para essa reunião,
E quando eu consagrei a ayahuasca, que eu me conectei, né, com aquela energia, e eu fui em busca de respostas, sabe? Eu queria respostas para minhas perguntas. Isso aqui veio muito diferente do que eu imaginei, né? Foi uma conexão tão forte que eu tive com a Mãe Terra. Eu me vi que realmente eu era um ser individual, que eu tinha as minhas próprias escolhas, que eu que fazia as minhas próprias escolhas, e que eu era responsável por mim e pelos meus filhos, né? Porque eles eram adolescentes, né? Estavam entrando na adolescência. Então eu percebi que era eu e mais eu mesma, e que eu tinha que fazer por mim, eu tinha que fazer por eles, né? Só que além de eu estar sozinha, de eu não poder contar com outras pessoas, com ninguém ali, que eu quero dizer assim, outras pessoas, eu não tinha, né, um marido ali, o pai dos meus filhos por perto e tal. Porém, os meus pais também, não. Porém, existia uma força muito grande, né? Que eu não estava sozinha, né? Entre aspas, eu não estava, porque existia uma conexão muito forte com a natureza. Então, eu percebi que, embora eu sendo um ser individual, né, eu tendo a minha individualidade, eu tinha toda aquela força, toda aquela natureza ali. Era como se eu fosse parte de tudo aquilo e que eu podia buscar em volta, né? Toda aquela força, porque aquela força fazia parte de mim também. Porque eu estava conectada com tudo aquilo. Ali no Mato Grosso, que eu sou do Mato Grosso, não tem mar. Só que nessa conexão que eu tive com a terra, eu me conectei com cachoeiras. E até então nem tinha uma cachoeira ali perto, mas eu me conectei com as cachoeiras, eu me conectei com o mar, eu me conectei com aquelas árvores que estavam ali, até com as pedras eu me conectei. E eu percebi que existe uma força muito grande que fazia parte de tudo aquilo, e inclusive de mim também. Bastava eu estar conectada com tudo aquilo. Bastava eu, né, conseguir a sentir aquela força. E que eu era muito mais do que aquela simples, né, aquele simples ser ali, sozinho, que eu estava me sentindo. E foi muito forte, muito bacana essa foi uma das experiências minha. E é bem interessante também, porque antes disso eu tinha namorado um ateu. Ele não acreditava em nada. Só que ele tinha uma crença tão grande nele mesmo, ele acreditava em si próprio, que só faltava ele fazer um altar e apanhar ele lá, no altar. Porque ele acreditava muito nele, sabe? E em outras partes da vida dele ele não era bem sucedido. Mas na área financeira, ele era muito bem sucedido. Então ele falava bem assim, eu vou fazer e eu vou acontecer. E ele fazia, acontecia mesmo. Ele conseguia muitos bens, sabe? E ele falava mesmo que se um dia ele pegasse uma doença muito grave, que ele se matava, porque ele não acreditava que existia algo a mais. Só que, mesmo ele sendo um ateu, a gente percebia que ele acreditava tanto na força dele, que ele mesmo conseguia fazer aquilo que ele queria. Mas da onde que vinha toda essa força? Será que era simplesmente dali dele, né? Então eu percebo assim, mesmo vendo ele falando e o jeito que ele falava, eu percebia que ele buscava forças em tudo, que ela se conectava com a força, a energia suprema, mesmo sem ele saber ver dessa forma. E ele conseguia aquilo que ele queria. As outras partes que ele não acreditava, por exemplo, ele não acreditava nos relacionamentos, ele não acreditava num punhado de outras coisas, a gente via que ele era um fracasso nessas outras partes. Só que na parte que ele acreditava, ele conseguia aquilo que ele queria. Por que que ele conseguia? Porque provavelmente ele se conectava, provavelmente não, com certeza, né? Ele se conectava com essa força suprema, dessa energia, e conseguia manifestar aquilo na sua vida. Inclusive tem uma parte bem interessante que tem que Jesus, na época de Jesus, né?
que ele falava, pode pedir em meu nome, que isso vai acontecer. Então, meu forma de ver esse versículo é porque aquelas pessoas que estavam ali com Jesus, elas não acreditavam nelas mesmas. Então, quando Jesus falou assim, pede em meu nome, como elas tinham uma fé muito grande em Jesus, eles viam Jesus como uma grande divindade, então, automaticamente, eles estavam pedindo, eles se conectavam com essa força interna, né, e com essa força de tudo que existe, e automaticamente eles faziam, né, conseguia materializar aquilo que eles queriam. A minha forma de ver isso, não tem uma outra explicação, porque mesmo sem saber que eles não estavam acreditando neles, mas eles acreditavam em Jesus. Então eles pediram em nome de Jesus, eles acreditavam, Jesus vai fazer por mim. E na verdade era eles mesmos que estavam, né, conseguindo. Então tudo que existe, como nós somos todos um, tudo conectado, automaticamente você vai conseguir fazer com que aquilo aconteça na tua vida. Eu lembro que uma vez eu fui visitar uma colega minha e eu fui falar um outro assunto que não tinha nada a ver. E ela era muito religiosa, essa mulher. E aí, enquanto eu fiquei na sala de espera, esperando ela chegar, o marido dela tava lá sozinho e ele acabou falando alguma coisa. Não sei, eu acho que ele tava sozinho, queria conversar e aproveitou que eu tava ali e começou a falar pra mim. Ele começou a falar assim pra mim, Deus, ele usa quem ele quer. Tem tantas pessoas que gostaria de ter essa conexão e não tem. A minha mulher, ele falou, ela é cheia de defeitos. Ela faz tanta coisa. Ela bebe muito, ela faz não sei o que. Ele foi contando, né? Foi contando as situações. Eu não vou citar nome aqui porque eu não tô autorizada a falar, tá? Eu não perguntei pra essa pessoa se eu podia estar falando sobre isso. Mas ele foi falando, né? Ela tem defeitos, ela é uma pessoa comum, né? E aí ele falou. E eu já vi milagres acontecendo quando ela pede. E por quê que esses milagres acontecem se ela é uma pessoa normal? Ele citou a palavra normal, cheia de defeitos, como todo mundo. Então eu fiquei só ouvindo, né, naquela época, e hoje eu me lembrei disso, né? Por que que acontece através dela? Aonde que ela tira toda essa força, né? É porque ela se conectou com essa força. E eu acredito que isso acontece com todos nós, a gente se conecta com essa força que existe, que é a força suprema, né? E as coisas vão acontecer quando você acredita, quando você se conecta. Então eu não vejo nenhum por que não acreditar, sabe? Porque eu já vi muitas situações, e essas são apenas algumas das coisas que aconteceu, que eu tô contando aqui nesse vídeo que tá ficando longo já. Mas tem até, você pode ver a própria ciência, né? A ciência mesmo, ela não dá certeza de nada. Ela reduz as incertezas, né? Então, é mais ou menos isso com a gente também, com todo mundo. Então, a resposta para essa pergunta, por exemplo, é que eu acredito que existe algo maior por esses poucos motivos, e existe tantos outros motivos, né? Existe tantas outras coisas que já aconteceu comigo, que eu poderia estar contando aqui. Mas é isso. Aproveitei hoje que estava um dia chuvoso, a tarde chuvosa, eu não consegui sair para treinar. E tô aqui gravando. Mas obrigada a todo mundo. Um beijo e deixa as perguntas de vocês que eu vou estar respondendo, tá bom? Vou deixar a caixinha também, que faz tempo que eu não coloco caixinhas, tá? Obrigada e até a próxima.